A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Passando para mais uma aula das nossas lições bíblicas, a quarta aula, quarta lição, quando a criatura vale mais que o Criador. Sabemos que a criatura ela não vale mais que o Criador, mas há homens com pensamentos maléficos, corrompidos, que querem colocar os seus pensamentos, os seus ídolos, acima ou no lugar do Criador e valorizar mais a criatura, o artifício, a coisa feita pela mão do homem ou o próprio homem, colocar no lugar do Criador de Deus. Vamos ver alguns pensamentos, certo? Na realidade são 3 pensamentos a respeito. Iremos ter uma aula bem rápida, ok? Mas muito direta, tá certo? O texto áureo ele vai falar: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é eterno, que é bendito e eterno. Amém. A verdade prática, que é um resumo do que vamos aprender, está falando: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Então, como está escrito em Romanos capítulo 1, 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Tiraram a verdade de Deus e falaram: essa mentira é o que vamos acreditar. E honraram e serviram mais a criatura, o que é formado, do que aquele que formou, que é o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A leitura de toda a base bíblica para essa lição é Romanos capítulo 1, verso 18, acredito que até o 32, tá certo? Vamos verificar mesmo? 18 ao 32, isso mesmo. Então faça a leitura, Romanos 1, verso 18 ao 32. Já falando sobre a corrupção dos gentios, a Bíblia declara nesses versículos expressamente, diz que a ira de Deus se manifesta contra toda a injustiça e impiedade. Então Deus está nos céus, ela manifesta sua ira contra a injustiça e impiedade, porque os homens estão adorando mais a criatura do que o Criador, ok? Eles, lá no verso 28, eles não se importam em ter o conhecimento de Deus, foram entregues a um sentimento perverso, ok? O que mais? E são dignos de morte os que tais coisas como precedem, e não só dignos eles que fazem, mas aqueles que apoiam o que eles fazem. Então, o homem, certo? Quando ele tenta, porque ele não consegue, a Bíblia diz que o trono de Deus está firmado em justiça e equidade. Ele chama a geração à existência. Há um cantor muito conhecido, muito amado, Gabriel Guedes. É uma canção que diz: os reinos vêm e vão, mas o seu trono acima está. Então Deus é quem chama a geração à existência. A sabedoria dos homens diante de Deus é loucura. É loucura. Como está escrito também em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. Dizem que eles, querendo ser sábios, se tornaram loucos, porque tiraram Deus como centro da verdade e colocaram as suas imaginações vãs, pecaminosas e corruptas no lugar. Vamos lá. A introdução, ela vai nos dizer que o homem soberbo, insensato, o homem ímpio em si, ele se afasta de Deus. E por isso há uma revolução dentro dele. Por ele se afastar de Deus, entra-se em uma crise existencial. Crise essa que muitos deles tentam resolver adorando a criatura e desprezando o Criador. Porque eles sabem, se fazer a conversão e voltar para o Criador, se aproximarão da luz, verão os seus erros e eles não querem deixar os seus erros. Então preferem ficar nas trevas. E para substituir o lugar de Deus, que
explica, que satisfaz, que acalma, que tranquiliza a alma do homem, que ajuda, que consola, que transforma, eles colocam a criatura como Deus deles. Isso que é artifício, obra feita por mão de homem, ídolos, seres humanos ou animais. Tudo isso é idolatria maligna, demoníaca. Então, a primeira coisa é o desprezo à verdade, impiedade e injustiça. Romanos capítulo 1, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça, ou justiça e impiedade. O que é a impiedade? A impiedade é o contrário da piedade. A piedade é estar diante de Deus, significa estar diante de Deus. Então, se eu sou piedoso, eu estou diante de Deus o reverenciando. Eu estou diante de Deus dizendo que Ele é o centro da minha vida. Mas o impiedoso, ele vira as costas para Deus. Como está escrito na palavra de Deus, que no templo de Jerusalém antigamente, havia pessoas do lado de fora do templo, com as costas viradas para o templo e com o rosto virado para o sol, adorando o sol. E é abominável aos olhos de Deus. Homens querendo que a criatura, a criação, esteja acima do Criador dela. Então a impiedade é isso, é o homem virar as costas para Deus, não está diante de Deus. E a injustiça é falta de retidão, é não ter retidão. A partir que o homem ele vira as costas para Deus, ele não trilha o caminho da retidão, que é o caminho da justiça, não. Ele procura diversos caminhos. A soberba, a vanglória, o orgulho, o bel prazer, a depravação. Como está escrito que o caminho do homem aos seus olhos é bom, mas o final é morte. Então, dos céus se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça, contra todo aquele que vira as costas para Deus, trilha os seus caminhos e coloca outro ser, coisa ou objeto no lugar de Deus na vida dele. Tá certo? No segundo subtópico, a insensatez humana. Nos explica que o homem tem que ser muito insensato, o homem tem que ser tolo ao desprezar o Criador e receber a criatura no lugar do Criador. Porque está escrito que os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Então nenhum homem, ele é desculpável. Ah não, eu não sabia que existia Deus. Não, eu não posso ir para o inferno porque eu não sabia que existia um Deus. A natureza declara. Os ventos declaram dizendo que existe um Deus. Porque o vento vai para o oeste e volta pelo sul. As correntezas do mar, os limites dos oceanos declaram que existe um Deus. A fauna, a floresta amazônica, a mata atlântica, ela declara: existe um Deus. Os animais voando no céu em tempo de sol, em tempo de chuva vão se aninhar e cuidar dos seus filhotes, dizendo: existe um Deus que cuida de nós, existe um Deus que dá o sol para podermos voar, mas existe um Deus que manda chuva para fertilizar a terra e termos mantimento. Como Jesus falou: no que vocês estão solícitos, se ainda a ave que está no céu não tem celeiro, não junta, e nem assim ela passa fome, quem dirá vocês, homens? O lírio, olha para o lírio que está no campo, nem Salomão na sua glória se vestiu como eles. Deus cuida de nós, Deus cuida de tudo, e a natureza declara que Ele é Deus e nós criaturas, e que existe o Criador soberano, o Deus santo e vivo. Então quando o homem se esquece disso, ele entra na autoidolatria. Ele começa, como está no terceiro subtópico, o culto à criatura. Ele entra pela depravação moral, a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Porque se não existe um Deus, eu preciso adorar alguma coisa. O ser humano é carente de Deus. E quando ele não reverencia Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus vivo como seu Deus, ele vai procurar qualquer coisa para colocar no lugar de Deus. E muitos escolhem a si mesmo. São egocêntricos. São narcisistas. Então, começa-se a
impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Podemos ver isso em Meu Corpo, Minhas Regras, morte intrauterina. Então tudo isso é malefícios dessa situação. Ok? Vamos lá. Então, isso demonstra uma rebelião contra Deus. Certo? O segundo tópico vai falar sobre a revolução dos pensamentos humanos. Três pensamentos revolucionários, né? Rebeliosos, melhor falando. Três pensamentos que colocam o homem como centro e querem colocar a criatura, ou melhor, querem colocar a criatura, que é o homem, como centro e desprezar o Criador. A primeira é a renascença, o renascentismo, que um movimento que nasceu, né, um movimento intelectual que nasceu na Europa Ocidental, ok? E a base dela é o profundo racionalismo, que tudo se explica racionalmente. Então, se o homem vira as costas para Deus, um homem moralmente caído, eticamente destruído, moralmente destruído, se ele diz que o renascentismo é a sua base e o raciocínio é o centro da sua vida, vai ser um centro corrupto, um centro terrível, destruído, vida destruída, porque a mente do homem por si só, por sua natureza, está destruída, está corrompida. Uma visão, nós que cremos e confiamos no Senhor, nós temos uma visão teocêntrica, que é Deus sendo a referência para tudo. Mas o renascentismo, ele inverte o papel. Ele coloca uma visão antropocêntrica, que é o homem como uma medida para tudo. Mas sabemos que o homem não é a medida para o amor, porque se o homem fosse a medida para o amor, não haveria traição, não haveria assassinato de filhos, de pais, de mães, de irmãos. Se o homem e o seu raciocínio é a referência, não é do companheirismo, não é. Porque quando está bem, está junto, quando não está, quer ir embora. Então, o homem com seu raciocínio, segundo o pensamento renascentista, não pode ser o centro da nossa vida. Não funciona. Depois, outro movimento, o humanismo. Ele nasceu na Itália, tá certo? E o pensamento dele é que o homem, a moral, ou a ética e a moral dependem do homem. Irmãos, ética é princípio e valor. Moral é atitude. Olha para esse mundo. Olha para essa geração. Os princípios a vida é minha, não tenho nada a ver com ninguém. A vida é minha, eu mato, roubo, faço o que quero. E os frutos, que é a moral, é destruição, é perversidade, é malignidade. Então, o humanismo também não é correto. Outro pensamento, iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa e buscava respostas, ou melhor, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino. Se o homem diz, eu vou bem, eu vou bem. Se o homem diz, eu quero o mal, eu sigo para o mal. Só que tem uma questão, meus irmãos. Uma questão que muitos não contam. O pecado. O pecado, ele nasce com o homem. É só retirado o seu domínio sobre o homem na cruz de Cristo, quando aceitamos a salvação, a justificação, a transformação, a restauração, a mudança de vida. Aí o homem, sim, ele pode dizer, Deus me deu escolhas e eu tenho que tomar cuidado para escolher sempre o certo, para eu não ir para o errado. Mas se o homem está caído no mal, no pecado, afundado no charco, no lamaçal de imundícia, como ele vai sair de lá sozinho? Como, eu pergunto aos irmãos, como ele vai ser uma ótima pessoa, cheio de pensamentos impuros e maléficos dentro dele? Se o Espírito Santo fazer uma lavagem dentro dele, tirar a imundícia,
sem o sangue de Cristo purificar. Não tem como. Então, iluminismo não dá certo. O homem não é o seu Senhor. Há um Senhor criador do céu e da terra. Ele está no alto e sublime trono. Ele rege e faz a chuva cair sobre o justo e sobre o ímpio. Ele é o Senhor de todos os homens, daqueles que o conhecem como Deus e daqueles que o despreza, melhor falando. Do homem que acredita nele ao que não acredita, ele é Deus e está sobre todos. Certo? O pós-modernismo, ele é um método de sociólogos, né, que diz que a verdade, né, os valores, é líquido, não é absoluto. Olha, os valores corretos é aqui no Brasil. Lá em outro país, os valores é outro. E assim vai mudando a verdade, mudando a verdade. Isso é o pós-modernismo. Mas não funciona. A verdade ela é única e é em todos os lugares. Amém? Para ir encerrando nossa aula de hoje, né, temos que entender que as duas coisas que é terríveis, o hedonismo e o narcisismo. Certo? Hedonismo é se dá prazer, é bom. O homem quer tirar Deus como Criador e colocar a criatura para ser adorada, porque sabe que Deus diz, nem todos os caminhos que o homem acha que é bom. Nem tudo que o homem sente prazer é bom. Isso é Deus dizendo. Mas as criaturas dizem, vive, satisfaz os teus desejos. Por isso que querem tirar o Senhor como centro. E depois, o narcisismo é adoração a si mesmo, meu irmão. É adorar a si mesmo. É as tuas verdades estar acima da verdade de Deus. É o teu querer estar acima do querer de Deus. Isso é narcisismo. É adorar a você mesmo. A sua própria imagem. Isso também não funciona. Isso não salva. Isso não liberta. Isso não traz paz para o homem. Não traz. Para encerrar, tipos de auto-idolatria, né? De idolatria a si mesmo, né? Idolatria da autoimagem. Tudo que se coloca no lugar de Deus é idolatria. Tudo, não importa o que seja. Então, entendemos que o homem que acredita e valoriza e se acha melhor do que todos e do que até Deus, acha sua verdade mais importante do que a de Deus, ele está adorando a si mesmo. Precisa de uma regeneração, de transformação. Idolatria no coração. Há pessoas que, o segundo subtópico, do tópico 3. Há pessoas que dizem, não, Deus é o centro da minha vida. Mas dentro do seu coração, Deus não está lá. O que está lá é outra coisa. É o materialismo. É um namorado, é a namorada. É um carro, é a profissão, é os desejos, é a ruindade, é a malignidade, é a soberba, é a arrogância, é o furor, é o ódio. E se isso está dentro de você, tirando o lugar de Deus do teu coração, é idolatria e o caminho é morte. Tem que ser tirado isso aí para fora, expulso no nome de Jesus Cristo. E a vitória está unicamente em uma coisa, é em Cristo, dentro de nós, mudando nossa mente e nosso coração. E para encerrar, quando o homem troca o Criador pela criatura, vem a perversão sexual, a idolatria sexual, a libertinagem. Os homens entregam o corpo para fazer abominações, coisas terríveis. Que até em pensar é coisa terrível. Amém, meus irmãos? Então a conclusão, vou ler a conclusão e assim encerramos nossa aula. A corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião, a verdade divina. A impiedade é a ausência de retidão, resultaram em teorias autossuficiência, que a criatura se ergue acima do seu Criador, ao se colocar como medida única de todas as coisas. O homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências da sua auto-idolatria
a depravação moral, a decadência social e espiritual, não obstante a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os desobedientes à verdade divina. Então, quando o homem troca o Criador pela criatura, ele troca a verdade de Deus, que santifica, que transforma, pelo erro, pela mentira, pelo engano. Trocam a paz de Deus pela confusão. Trocam a vida eterna pela perdição eterna. Não aceitamos isso no nome de Jesus Cristo. Essa é mais uma aula da EBD Lições Bíblicas. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.